Bom, boa tarde. Nós vamos começar com figuras de linguagem, tá? Eu peço para que vocês abram o material que já foi disponível para vocês e eu vou iniciar a explicação por esse material de figuras de linguagem. Figuras de linguagem, classificação e exemplos, tá? Bom, as figuras de linguagem ou de estilo são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. Então, as figuras de linguagem, elas nada mais são do que algumas maneiras que nós utilizamos da língua e da linguagem para dar algumas expressões a determinadas frases da língua portuguesa. As figuras, elas revelam muito da sensibilidade de quem as produz, ou seja, elas dão muitos sentidos diferentes, dependendo de como são colocadas em algumas frases. Então, se usa muito de palavras em determinadas frases, em algumas situações, que possuem diferentes tipos de sentido. E aí a gente pode ter um sentido figurado, né? O que seria esse sentido figurado? É quando uma palavra tem um sentido dicionarizado e ela pode ter um sentido figurado. O sentido dicionarizado da palavra gato é um animal, um felino. Mas quando você usa, por exemplo, aquele menino é um gato, não significa que ele é um felino, significa que ele é bonito. Então, você utilizou a palavra gato no sentido figurado. De maneira geral, as figuras de linguagem, elas são classificadas em 4 figuras. E eu gostaria de dizer que esse conteúdo ele é muito extenso, então nós vamos trabalhar ele agora de maneira mais geral, e vocês leiam o material com atenção para poder responder ao questionário. Então, nós temos figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras sonoras e figuras de construção ou sintaxe. Vocês devem recordar que eu expliquei nas aulas para vocês que sintaxe é uma das características da língua portuguesa. A sintaxe, ela trabalha frases, as estruturas da frase. É isso que trabalha a sintaxe. A sintaxe em língua portuguesa, ela trabalha com estruturas de frases. Esse é o papel dela na língua portuguesa. Então, de maneira geral, as figuras de palavras, de acordo com a classificação. Nós temos a metáfora, a comparação, a sinestesia, a catácrase, a metonímia e a perífrase. O que seria a metáfora? A metáfora, ela é um emprego de um termo com significado de outro, em vista de uma relação de semelhança entre ambos. A metáfora é quase como uma comparação. Veja só, não sei que nuvem trago neste peito, que tudo quanto vejo me entristece. Quando você fala nuvem que trago neste peito, não é que tem uma nuvem no seu peito, né? Então, veja só como que é essa metáfora. Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Uma comparação entre a boca com um cadeado e assim o corpo com uma fogueira. E assim você tem outros exemplos. Qual que é a diferença aqui? Aqui a gente tem logo abaixo a comparação. O que seria a comparação? Essa aproximação de 2 termos entre os quais existe alguma relação de semelhança, como na metáfora. Agora, a comparação ela é feita por meio de um conectivo. O que é um conectivo? Geralmente, os conectivos são as conjunções, tá? Então, a diferença entre a metáfora e a comparação é que, geralmente, a comparação ela vem com conectivo. E o conectivo mais usado é o com. Então, veja só, lá na metáfora, a gente tinha uma frase. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Você está comparando o pensamento com o subterrâneo. Aqui você tem, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Tá vendo o conectivo como? Então, a metáfora, a gente não tem conectivo, é uma comparação com 2 coisas. Sua boca é um cadeado, comparando a boca com um cadeado. A comparação não, a gente usa um conectivo. E aqui, no caso, é o conectivo como, que é o mais utilizado. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos, como carpinteiros nas tábuas. A comparação, ela sempre usa o conectivo com. Por fim, nós temos a sinestesia. A sinestesia
É uma espécie de metáfora, mas ela consiste na união de impressões sensoriais diferentes. Ou seja, na sinestesia a gente trabalha com as sensações, com o cheiro, com o sabor, com o odor. Por isso que na sinestesia, diferente da metáfora, ela vai trazer o cheiro doce verde do capim, trazia recordações da fazenda, para onde nunca mais retornou. Então, o cheiro aqui falado é uma sensação do olfato. O doce é uma sensação gustativa, né? O sabor. O verde é uma sensação visual. Então, a sinestesia é isso. Ela é uma comparação, igual a metáfora, mas ela trabalha com as sensações. Ela trabalha com o olfato, com o odor, com a visão. Um doce abraço indicava que o pai desculpara. Doce abraço, doce, algo, uma sensação gustativa, de gosto, né? O abraço é essa sensação tátil. Tátil é de tocar, né? Sentir. A catácrase é o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. A catácrase é uma metáfora desgastada pelo uso excessivo. Vou tentar, então, entender um pouco como que é essa diferença da catácrase. A catácrase, veja só, sentou-se no braço da poltrona para descansar. Veja só que sentido que dá. Sentou-se no braço da poltrona para descansar. É um sentido de algo desgastado, de algo já cansado, de algo excessivo. Olha a outra frase. Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs do rosto avermelhados. Então, toda vez que se dá um sentido de excesso, um sentido de desgaste, é uma catácrase. Então, veja que as figuras de linguagem, para você entender a diferença de uma de outra, você tem que observar o sentido. Então, se é um sentido de desgaste, um sentido excessivo, então vai ser catácrase. Veja só, usamos a catácrase em expressões como orelha de livro ou dente de alho, são alguns dos termos que são usados em catácrase. Bom, você tem também a metonímia. A metonímia, ela é a substituição de sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, mas há entre eles uma relação lógica. Veja só, ouvir Mozart com emoção. Quando você fala que você ouviu Mozart com emoção, aqui qual que é a palavra da metonímia aqui? É Mozart. Quando você fala ouvir Mozart, significa que você ouviu a música que Mozart utiliza. Então, por exemplo, ouvir Mozart com emoção, ou vamos colocar ouvir Raul Seixas com emoção. Você coloca o nome do cantor, por exemplo, mas você se refere à música dele. Leio Graciliano Ramos porque ele trata da realidade brasileira. Graciliano Ramos é um autor da literatura brasileira. Então, você, ao invés de falar leio o livro, você coloca o nome do autor. Por exemplo, nós temos a obra A Hora da Estrela. A Hora da Estrela. Leio A Hora da Estrela porque ela trata de algo interessante? Ou você fala, leio Clarice Lispector porque ela trata de algo interessante. Então, Clarice Lispector escreveu A Hora da Estrela. Então, ao invés de você relatar a obra, você coloca o nome do autor, que faz referência à obra. Então, a metonímia é isso, você colocar algo que faz referência àquilo que você realmente fez. Bom, aí você tem aqui mais alguns exemplos que vocês podem estar lendo com mais tranquilidade. A gente vai agora para a perífrase. Perífrase é a expressão que designa um ser através de alguma de suas características ou atributos, ou de um fato que celebrizou. Em termos gerais, a perífrase designa qualquer sintagma ou expressão idiomática e mais ou menos óbvia ou direta que substitui outra. Primeira coisa, sintagma seria quase a mesma coisa que sílabas, tá? Dependendo da palavra que nós utilizamos, podem partir do pressuposto que seria a mesma coisa que sílabas. Tá? Um sintagma nominal, sintagma verbal, isso a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Olha só aqui, para nós entendermos melhor o que é uma perífrase. A cidade-luz continua atraindo visitantes do mundo todo. Quando você fala a cidade-luz,
é uma expressão idiomática. O que é expressão idiomática? É quando você coloca algo para se referir a outro. Então, ao invés de você falar que é Paris, Paris continua atraindo visitantes do mundo todo, você coloca Cidade Luz. Então, a gente fala que Cidade Luz é uma expressão idiomática, você está se referindo a uma outra cidade, a uma cidade que é denominada, é conhecida como Cidade Luz. Seria talvez um apelido, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, aqui em Juína, a Rainha da Floresta continua atraindo a atenção de muitas pessoas. A Rainha da Floresta é Juína. Igual a Cidade Maravilhosa, segue cheia de sol. Quem quer a Cidade Maravilhosa é o Rio de Janeiro. Bom, vocês podem depois continuar lendo. Agora a gente vai passar, então, para as figuras de pensamento, tá? As figuras de pensamento. Como eu falei para vocês, é dividido em figuras de palavras e figuras de pensamento. As figuras de pensamento são prosopopeia, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole e ironia. A prosopopeia é também chamada de pernossificação ou animismo, mas na maioria das literaturas, nos livros que trazem, sobretudo os livros didáticos, vocês vão encontrar como prosopopeia. É similar à metáfora, mas ela consiste em atribuir características humanas a outros seres. Então, veja só. A cidade maliciosa, de olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua. Aqui está falando de uma cidade. A cidade, ela não tem maldade, a cidade, ela não vai andar nua. Essa questão da malícia e a questão de andar nua são características de seres humanos. Então, quando se atribui a algo que não tem, não é humano, características humanas, a gente fala que é prosopopeia. A cidade, ela não tem isso. Pessoal, com a passagem da lua, a lua se tranquiliza. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. A lua não se tranquiliza, ela não tem sentimento. Mas aqui a gente atribui um sentimento à lua. Então, a prosopopeia é quando você dá características humanas àqueles seres que são inanimados, ou seja, que não têm características nesse sentido. A antítese, ela consiste no emprego de termos com sentidos opostos. Então, quando vocês veem a palavra antítese, essa figura de pensamento é oposição. Tristeza não tem fim, felicidade, sim. Essa escrita de Vinícius de Moraes, a gente vê o contraponto da tristeza com a felicidade. São sentidos opostos, ou você está triste ou você está feliz. Neste sentido, a antítese, ela traz isso, sentidos opostos. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Drummond aqui, ele traz também sentidos opostos, de acordar e adormecer. Toda vez que nós temos, então, esses sentidos opostos, a gente está falando que é uma antítese. Paradoxo, outra figura de pensamento, é uma proposição aparentemente absurda, resultante da reunião de ideias contraditórias. Veja só. Para se viver do amor, há que esquecer o amor. Como se vive de algo, você tem que se esquecer aquilo. Então, quando é algo assim muito absurdo, muito contraditório, a gente fala que é uma figura de pensamento chamada paradoxo. Tudo aquilo que é muito absurdo, que é muito contraditório. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Como te soltar se eu ainda nem te prendi? Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Como você vai ver se você é cego? Se você arrancou os olhos, como você vai ver? Então, essas coisas aparentemente absurdas, a gente chama que é paradoxo. Outra figura de pensamento é o eufemismo. O eufemismo é uma figura que consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. O que seria esse abrandamento? Aqueles homens públicos apropriam-se do dinheiro. O jovem rapaz partiu dessa para melhor. Então, veja só, a gente está utilizando o eufemismo quando você não quer dizer, por exemplo, o jovem rapaz morreu. Ao invés de você dizer o jovem rapaz morreu, ou seja, ser direto, você utiliza algo mais brando, você suaviza aquela situação desagradável. O jovem rapaz partiu dessa para melhor. A testemunha faltou com a verdade. Se eu quisesse ser direto, a testemunha mentiu. Mas não, no eufemismo você utiliza uma expressão para você
descrever aquela situação desagradável. Então, a testemunha faltou com a verdade. Nós temos a hipérbole. A hipérbole é uma figura de pensamento que, através do exagero, procura tornar mais expressiva uma ideia. Então, aqui a gente tem a questão do exagero. Veja só, na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Morro de medo. Ninguém vai morrer de medo por causa dos fogos de artifício. Então, a hipérbole é uma figura de pensamento que exagera, que aumenta aquela situação. Ela gastou rios de dinheiro. Então, a hipérbole ela traz uma expressão de exagero. Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia, toda hora? Eu te imploro, por favor, todo dia, toda hora, aquele exagero. A ironia. A ironia consiste na inversão de sentido. Afirma-se o contrário do que se pensa, visando a sátira ou a ridicularização. A ironia está totalmente ligada à sátira, aquilo que é ridículo, aquilo que nós vamos trazer como irônico. Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, perceba como é bem educado. Quando você interrompe uma pessoa sem pedir licença, você não é bem educado, você é mal educado. Então, quando você usa essa expressão, você está sendo irônico, sarcástico. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Judiar crianças também está sendo sarcástico, está sendo irônico. Então, a ironia é isso. Nós temos aqui também na charge, né? O pobre fica sem comer porque não pode comprar, logo nem paga imposto, né? O pobre paga mais imposto. Então, a gente também tem um exemplo de uma ironia na charge aqui mostrada para vocês, tá? Bom, nós vimos então que as figuras de linguagem, elas são divididas em figuras de palavras, figuras de pensamentos, e agora a gente vai ver as figuras sonoras. Então, figuras de linguagem são todas essas, e essas são as subdivisões que a gente está vendo agora parte por parte. As figuras sonoras, nós temos a onomatopeia, a assonância e a aliteração. A onomatopeia, ela é a imitação do som ou da voz natural dos seres. Então, por exemplo, no tic-tic-tac do meu coração renascerá. Tic-tic-tac, eu estou fazendo a imitação do som do meu coração. Todos os dias, às 6 da tarde, o sino da igreja faz blém, blém, blém. Aqui, eu estou imitando o barulho do sino da igreja. Então, onomatopeia é isso, é imitação de sons ou de voz natural nas frases, tá? Assonância é a repetição de vogais na mesma frase. Então, assonância, você vai observar quando se repete muito vogais em uma determinada frase. Sou mulato, nato, no sentido lato, mulato, democrático, do litoral. Então, veja só que o A e o O aqui são repetições de vogais constantes em uma frase. Anule aliterações altamente abusivas, todas em cima com a letra A. Então, assonância é isso, repetição de vogais em uma mesma frase. A aliteração, por sua vez, é a repetição dos fonemas no início ou interior das palavras. Então, veja só a diferença. A assonância é a repetição de vogais. Então, você vai observar se tem uma repetição apenas de vogais. E a aliteração não, são de fonemas. Então, a gente está falando do som. Então, geralmente é ligado mais a consoante que vem junto de uma determinada vogal. Então, aqui a gente dá mais ênfase às consoantes ligadas a determinadas vogais, tá? Junto com algumas vogais. Então, veja só. O rato, o eu, a roupa, o hate, home. A gente tem aqui os fonemas junto com a letra R ali, diferentes vogais, mas com a mesma consoante. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando, trem, manhã, parece. Parece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Então, a letra P aqui, a consoante P, é a que mais se destaca. Por fim, depois que nós vimos já as figuras de palavras, as figuras de pensamentos, as figuras sonoras, nós vamos ver as figuras de construção. As figuras de construção são bastantes, são as mais, que abrangem mais tipos de figuras. Então, nós temos a elipse, a zeilma, a polissíndeto, a síndeto, inversão, também chamado de hipérbato, a lipépse, o pleonasmo, o anácolo, a anáfora e a apóstrofe. A elipse ocorre quando há uma omissão de algum termo, então que fica subentendido pelo contexto, que é facilmente identificado. Então, veja só, à direita da estrada, sol, à esquerda, chuva.
Veja só, o que você omitiu aqui? A omissão foi do estava. Estava sol, estava chuva. Então, à direita da estrada estava sol, à esquerda estava chuva. Então, a gente não colocou o verbo estar, mas você subentende que você está relacionando ao verbo estar. Você entende, você compreende. É isso. Você retira, você omite termos em uma frase, mas você consegue compreender a frase mesmo omitindo. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Omissão de não havia. Aqui a gente deveria escrever na rua deserta, não havia nenhum sinal de bonde. Mas você lendo a frase, você consegue entender. Então, a elipse, ela seria uma omissão de termos, mas quando você lê, você consegue entender. A zeúma já é a omissão de um termo, que seria o verbo já enunciado antes. Então, ela é uma maneira de elipse, mas a gente está se referindo ao verbo que já foi mencionado. Veja só, ele prefere um passeio pela praia, eu, cinema. Então, veja só, qual é a diferença da zeúma e da elipse? A zeúma, ela já traz o verbo antes, a elipse não. Veja só, aqui em cima a gente não tinha o verbo haver, e aqui em cima a gente não tinha o verbo estar, na elipse. Aqui não, na zeúma você tem o verbo preferir, o verbo ele prefere, só que ele deveria ser reescrito na segunda frase, não é reescrito. Então, a zeúma é isso, ela vem com o verbo anteriormente. Ele prefere um passeio pela praia, eu, cinema. Se você reescrever com o verbo, seria ele prefere um passeio pela praia, eu prefiro cinema. Então, nós tivemos ali a omissão do verbo prefiro. Hipérbato. O hipérbato é a inversão da ordem natural direta dos termos na oração, ou das orações no período. E a gente está falando aqui das orações. Orações são frases com verbos, né? Então, veja só. Viajam cansados os pescadores de ilusões. Os pescadores de ilusões viajam cansados. O que a gente teve aqui? A gente teve a inversão. Essa inversão da ordem que deveria ser dos termos da oração. Então, se fosse escrever corretamente, de acordo com a língua portuguesa, seria: os pescadores de ilusões viajam cansados. Então, a hipérbata é isso, é quando há essa inversão nessa ordem natural. Viajam, veja só, o verbo veio primeiro, cansados os pescadores de ilusões. Então, as inversões dessa ordem das palavras é chamado, então, de hipérbata. O pleonasmo. O pleonasmo é a repetição de um termo ou reforço do seu significado. Veja só. Choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo. Choramos um choro sentido. Então, aqui você tem um reforço, uma repetição daquele termo. Se você já falou que você chorou, para que repetir que foi um choro sentido? Choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo. Então, pleonasmo é isso. Repetição de algum termo ou de algum reforço de algum significado. O assíndeto. Ele ocorre quando há uma supressão. O que é supressão? Uma retirada. É quando tira algo do conectivo, que seria a conjunção. Então, a conjunção a gente sabe que une. Então, veja só. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Então, aqui, a gente não tem o conectivo, a gente não tem conjunção aqui. Se a gente tivesse uma conjunção. O cantor interpretava a canção e o público vaiava. A palavra e é um conectivo. Mas ao invés de usar um conectivo, foi usado vírgulas. Isso é assíndeto. É quando você não usa conectivos, não usa conjunções. E aí, aqui neste caso, foi utilizado vírgulas. Ele insistia e o público continuava. Ao invés de usar o conectivo e, foi usado uma vírgula. Ele parou, quebrou o violão e saiu do palco. Aqui não, aqui eles colocaram vírgulas. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Polissíndeto ocorre quando há repetição do conectivo. Então, nós vimos que no assíndeto não há conjunção. Aqui, a repetição dessa conjunção. E falei, e gritei, e tentei, e gesticulei, e pedi ajuda. Mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. Veja aqui quantas repetições do conectivo E. Então,
O polissímbeto é essa repetição dos conectivos. O anacoluto ocorre quando há uma interrupção da construção sintática para se introduzir uma outra ideia. Veja só a frase. Umas moedas velhas caídas no fundo da gaveta. Nós descobrimos o seu valor depois que o colecionador as quis comprar. Essa interrupção na construção sintática para se introduzir uma outra ideia. Construção sintática é a construção da frase. Umas moedas velhas caídas no fundo da gaveta. Essa é uma ideia. Então, você imagina lá várias moedas antigas, velhas, né? No fundo de uma gaveta. Aí mudou a ideia da frase. Nós descobrimos o seu valor depois que o colecionador as quis comprar. Então, primeiro você imagina as moedas velhas caídas no fundo da gaveta e depois logo há uma mudança de sentido naquela frase. Tem uma interrupção, uma mudança de sentido. Na construção da frase, a gente fala aqui um anacoluto. A silepse, ela ocorre quando se realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos. Vamos ver uma silepse que pode ser de gênero, por exemplo. Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Que quando a gente fala Vossa Excelência, veja só, a concordância é com a ideia e não com os termos. Por quê? Porque aqui a gente está vendo a pessoa, né? Um ser humano ficou cansado com o discurso. E não estamos ligando a palavra Vossa Excelência. Vossa Excelência seria um passado feminino, né? Então a gente usa a palavra cansado no masculino, que a gente está se referindo à pessoa. Por isso que a gente fala que é uma silepse de gênero. Uma silepse de número. A família do réu procurou o advogado e queriam saber se ele poderia ficar em liberdade durante o processo. A família, a gente pensa que é singular, mas aqui a gente está usando a ideia. A ideia é que a família, sempre uma família, ela é mais de uma pessoa. Então, a gente tem um conjunto, a gente tem um plural de pessoas. Por isso que fala queriam. Queriam seria plural. Então, nesse caso, a gente fala que é uma silepse de gênero, de número, ou também pode ser usado de pessoa, quando nós estamos utilizando a concordância com a ideia e não com o termo propriamente dito na frase. Anáfora. Anáfora é a repetição de termos no início de cada verso ou frase. Então, quando há repetição de termos, veja só, era mais cruel das cenas, era mais cruel das situações, era mais cruel das missões. A frase era mais cruel das é repetida 3 vezes. Chama anáfora. Bom, gradação. Gradação consiste numa sequência de palavras que podem ser sinônimas ou não, ou seja, significar a mesma coisa ou não, mas elas vão intensificar uma mesma ideia. Pode ser da menos intensa para mais intensa e assim por diante, ou vice-versa. Veja só. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Veja, é uma sequência. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Então, quando tem essa gradação, essa sequência de algo, a gente fala que é gradação, é uma figura sonora. Ele chorou, berrou, esperneou. Por fim, nós temos a apóstrofe. A apóstrofe, ela consiste no chamamento ou interpelação a uma pessoa ou coisa que pode ser real ou imaginária. Pode estar presente ou ausente, usada para dar ênfase. Seria como se fosse um vocativo. O que é um vocativo? O vocativo é quando você usa uma outra palavra para designar algo. Minha amada, como você está bonita hoje? Minha amada é um vocativo, uma maneira que você chama aquela pessoa que você gosta. Minha amada, como você está bonita hoje? Seria um vocativo. Então, o apóstrofo é um tipo de vocativo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ó mar salgado é uma maneira de você se referir ao mar. Senhor, Deus dos desgraçados, dize-me vós, Senhor Deus. Senhor, Deus dos desgraçados, também é uma maneira de você se referir ao Senhor. Então, o apóstrofe seria como se fosse uma espécie de vocativo. Tá? Então, por fim, nós agora vimos de maneira geral as figuras de linguagem. Então, o que é importante vocês fazerem é lerem o material com atenção, antes de responderem ao questionário, fazer essa leitura do material. Tem um outro material também que eu mandei sobre figuras de linguagem, tá? Vocês podem estar lendo
E vocês também podem estar vendo os vídeos que eu encaminhei. Lembrando que, de maneira geral, as figuras de linguagem são expressões, são sentidos que se dão a determinadas frases. E elas são divididas em figuras de palavras, de pensamento, sonoras e de construção ou sintaxe, tá? Eu mandei para vocês também um outro conteúdo, que é concepções sobre texto e discurso. Então, há uma diferença entre o que é um texto e o que é um discurso. E isso a gente analisa muito em linguística. Qual a diferença entre um texto e um discurso? E é isso que precisa estar bem ciente para vocês. Quando a gente fala de etimologia, seria o que significa a palavra em si. Então, o que é o texto? A palavra texto. Ela veio de origem latina, que significa tecer, fazer um tecido, entraçar, entrelaçar, é uma narrativa, uma exposição. De maneira geral, o texto não seria esse entrelaço, essa narrativa. O discurso, a palavra discurso, que também vem de origem latina, seria a ação de correr para diversas partes, de tomar várias direções, conversação. Eu diria, de uma maneira bem sucinta, que o texto seria aquilo que você vê de primeiro, que é apresentado a você, e o discurso é aquilo que vem para uma interpretação, que pode te mostrar outras interpretações sobre aquilo que você viu num primeiro momento. Discurso versus texto. O discurso é o conjunto de afirmações que, articuladas através da linguagem, expressam os valores e significados das diferentes instituições religiosas, políticas, mercadológicas e educacionais. O texto é a realização verbal e não verbal ou sintética na qual se manifesta o discurso. Por isso que eu digo, o texto é aquela primeira visualização que você tem, é aquela sua primeira leitura, é aquela sua primeira observação. E o discurso é aquilo que você vai analisando, que você vai interpretando, que você vai observando. E aí, às vezes, a gente lê uma determinada frase, um determinado texto, e você pode ter um discurso diferente daquilo. Por quê? De acordo com suas concepções religiosas que te influenciam, políticas, educacionais, aquilo que você traz como senso comum. Por exemplo, eu trago aqui uma imagem para vocês, uma bebida alcoólica da Heineken junto com uma chupeta ali, de uma mamadeira, como se fosse uma mamadeira. Uma outra imagem da Heineken ali, como se fosse uma pessoa com braços. Uma outra imagem ali, que você tem tipo como se fosse algo pregado, esmalte, dependendo da sua interpretação. Você tem ali a Heineken, que é a tampinha no olho. Você tem a bebida da garrafa e da lata. Então, o que seria isso? Eu vou mostrar essas imagens e perguntar se o que representa, qual delas representa mais você na visão dessa bebida, qual você traria? Isso que seria o discurso. O texto é aquela primeira observação que você faz. O discurso é aquilo que você pode interpretar. Então, por exemplo, essa imagem, qual que é o texto? Você vê uma bebida que tem ali parecendo uma mamadeira, uma bebida alcoólica, mas com uma mamadeira. Agora, qual que seria o discurso? Significa que a pessoa bebe muito Heineken, que ela gosta, que bebe como se fosse um bebê. Então, o discurso seria essa interpretação que você faz, além daquilo que você observa no primeiro momento. Cada indivíduo é um agente social, inserido em uma rede de relações sociais que ocorre em lugares específicos de ocupamentos socioculturais específicos. Por isso que a gente fala que o discurso, ele pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa que não bebe, que não conhece de cerveja, vai olhar isso aqui e vai pensar assim, não sabe se é uma boa cerveja, se agrada o paladar, se é realmente uma cerveja. Tem pessoas que nem vão saber que Heineken é uma marca de uma cerveja. Porque quando você fala em discurso, você fala em interpretação. E aí fala do seu senso comum, aquilo que você já viveu, aquilo que você conhece da vida, para você poder interpretar aquilo. Cada agrupamento social é controlado por um conjunto de instituições que têm suas práticas, seus valores próprios, seus significados, suas demandas, suas proibições, suas permissões, que exercem influência direta sobre os indivíduos que convivem dentro dos seus grupos. Por exemplo, se você pertence a uma religião, uma determinada religião, em que não se admite beber nenhum tipo de bebida alcoólica, então você pode fazer um discurso sobre essa imagem, dizendo que não é aconselhável, que não é próprio, que não é bom que se beba, enfim. Aí você pode fazer uma outra pessoa que não tem essas convicções religiosas, que acha que é permitido e que é bom,
fazer um discurso sobre essa mesma imagem, dizendo, não, é bom, essa marca é boa, essa cerveja vale a pena. Então, o discurso, ele vem entrelaçado às suas convicções sociais, tá? Enquanto o texto é uma entidade física, a produção linguística, imagética ou sincrética de um ou mais indivíduos, o discurso é o conjunto de princípios, valores e significados por trás do texto. Então, por isso que eu falo, o texto, ele é uma visão primeira de uma determinada situação. E o discurso, ele está nos significados, nos valores, naquilo que você vê por trás do texto. É naquela sua interpretação, naquela sua compreensão. E, por exemplo, aqui, qual que é o texto? Você vê uma tesoura cortando uma lata de uma bebida. E aí, o que seria o discurso? Que interpretação você faz sobre essa imagem? Que interpretação você faz dessa tesoura cortando essa lata? Para fazer um copo. Porque não é bom beber bebida alcoólica. Por causa da reciclagem. Então, que interpretações você dá para uma determinada imagem? Essa. Você vai dar, parece que é uma lata cortada. No momento você vê uma lata cortada, mas qual que é a interpretação que a gente pode fazer? Então, linguagem como discurso. Não constitui um universo de signos que serve apenas como instrumentos de comunicação ou suporte de pensamento. Então, quando a gente usa a linguagem como discurso, a gente usa a linguagem como uma interpretação, como vários significados, sentidos que pode se dar para um determinado texto, uma determinada linguagem verbal ou não verbal. A linguagem como discurso é considerada elemento de mediação necessário entre o homem e sua realidade, e como forma de engajá-lo na própria realidade. É lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade, uma vez que os processos que a constituem são históricos sociais. A gente fala para vocês, o discurso, ele é aquele sentido que você dá, é aquele significado, é aquela interpretação. Por isso que tudo aquilo que vem de histórico, de social, é importante numa interpretação. Então, o discurso é investido de ideologia, isto é, maneiras específicas de conceber a realidade, reflexo de uma certa hegemonia, isto é, exercício de domínio de uns sobre os outros. Se eu trago veja só essa charge, coberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Tudo descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Veja só, o texto é aquilo que você leu agora, aquilo que te mostrou. E o que é o discurso? É o que eu vou interpretar disso. Uma mulher fala de uma cultura machista, cruel e dominadora, que é baseada no cobrir todo o corpo e deixar apenas os olhos de fora. A outra, ela também fala de uma mesma cultura machista, cruel e dominadora, mas que é o contrário, deixa todo o corpo à mostra. Apenas os olhos estão cobertos com óculos. Não tá vendo? Qual que é o sentido de cada uma aqui? Isso é discurso. O discurso é buscar esse sentido, esses significados, essas interpretações. Então, o discurso, ele organiza o texto e até mesmo estabelece como o texto poderá ser, quais os tópicos, objetos ou processos serão abordados e de que maneira o texto deverá ser organizado. Então, ele te ajuda a estabelecer isso. O texto, então, aquela primeira imagem que você tem, e o discurso, então, essa interpretação, esse esmiuçar daquilo que é mostrado para nós. Veja só, bom, isso aqui depois vocês leem, são mais exemplos do que é texto, que é discurso. Aqui outras imagens para vocês, que vocês podem estar lendo com mais atenção. Bom, o texto, na linguística textual, que é o ramo da linguística que trabalha somente com texto, ela fala frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema linguístico, concepção gramática. Então, o texto seria isso, essa escrita, né? Frases, palavras que vão se formando. Essa é a concepção do que é um texto, né? Quando eu faço signo seriam as palavras, tá? A gente tem o Saussure, da linguística, e no início dos seus estudos, no curso de linguística geral, ele designava as palavras como signo. Então, eu falo signo linguístico como se fossem as palavras. As palavras são signos linguísticos, né?
O texto, então, é uma expansão tematicamente centrada na macroestrutura. Macroestrutura seria, então, aquilo que é maior, mais amplo de se observar, né? E daí, o discurso seria aquilo, então, que a gente já esmiuça. O termo discurso, então, uso comum, enunciados solenes. A presidente fez um discurso. Às vezes, a gente tem essas situações. Os políticos ficam só no discurso, né? O uso comum da palavra discurso, mas aqui a gente está vendo o discurso como interpretação. Aqui eu trago mais umas imagens para vocês, são sentidos, vocês podem estar observando e lendo com mais atenção nesses outros exemplos que eu trago para vocês, tá? Do termo discurso e do termo texto. Bom, vamos lá para a coerência textual. A coerência textual é a significação do texto, pois ele pode estar perfeitamente coeso, ou seja, a coerência, ela é quando você lê um texto e você vê que uma parte é ligada à outra, que você tem um texto que você compreende o significado. Então, veja só, você tem que pensar em alguns critérios para ver se esse texto ele tem coerência ou não. O que é a coerência textual? Um dos critérios é o princípio de não contradição. Então, se um texto ele é coerente, ele não se contradiz. Em um texto não podem ter situações ou ideias que contradizem umas às outras. Daí tira a credibilidade. Então, se você está escrevendo um texto, eu sou contra o aborto porque eu acho que todas as pessoas têm direito à vida e não é justo com um ser humano que não pode se defender, retirar a vida dele. Entretanto, o aborto, eu também sou a favor, porque acho que quando a mulher não quer ter uma criança, ela tem o direito de decidir por essa criança e retirar ela, não sendo um crime. Vendo? Você está se contradizendo. Ou você é a favor ou você é contra. Então, quando se há essa contradição, você tira a credibilidade. Opa, mas é a favor ou é contra? Não entendi. Então, um texto coerente é um texto que vai se escrevendo sem ter contradições. Nós temos também o princípio da relevância. Os fragmentos do texto devem relacionar-se entre si, fazendo jus à sua relevância, ou seja, não devem as ideias estarem fragmentadas no texto, ainda que contenham coerência individual, pois que a coerência do texto se faz também no todo, na relação entre as ideias relevantes que se querem apresentar. O que seria a relevância? Então, é quando você coloca alguma coisa, escreve algo, você tem que relacionar as ideias. Você tem que transcrever sobre aquilo e não só fragmentar. Por exemplo, a situação do Brasil atualmente, a política está em decadência, por exemplo, como vemos com o Bolsonaro hoje na atual situação política do Brasil. Tá, como vemos com o Bolsonaro hoje na atual situação do Brasil, mas você não descreveu que situação é essa. Qual que é a situação atual política? Então, quando você coloca algo num texto, uma referência, você não tem que fragmentar, você tem que explicar aquilo para que o leitor compreenda aquilo que você colocou. Isso é coerência textual. Então, primeiro, a gente não tem que ter contradição. Depois, quando a gente relata algo, a gente não pode fragmentar, a gente tem que escrever e explicar para o nosso leitor aquilo que você está explanando. Outra coerência textual é a continuidade temática. É a correlação entre as partes do texto, sem a qual quebra-se essa continuidade temática e a coesão. Trata-se da necessidade de todos os trechos do texto estarem voltados ao mesmo tema. Então, veja só, qual que é a temática do texto hoje? Nós vamos falar sobre política. Então, esse é o tema. Do começo ao fim, você tem que falar sobre política. Não pode, no meio do caminho, você querer falar sobre um outro tema. Você tem que ser fiel em toda a escrita do seu texto. Um texto coerente, ele é fiel ao tema, do início ao fim. Na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, sempre voltando ao tema. Ele pode usar argumentos, ele pode usar exemplos, mas sempre com a mesma temática, continuidade daquele tema. Por fim, a coerência textual, a gente trabalha com a progressão semântica. Semântica significa sentido, então, progressão de sentido. A progressão semântica é a introdução de novas informações ao texto, para dar sequência a um todo significativo. Caso não haja gradualmente no texto, a introdução de novas informações, de novos argumentos,
ou de novos pontos de vista. Obtém-se uma sensação no leitor de estar lendo repetidas vezes uma mesma coisa. O texto se torna prolixo e irrelevante pelas repetições e nada inovadoras de ideias. Então, o que é essa progressão semântica, essa progressão de sentido? É no decorrer da leitura de um texto, você perceber que são colocadas novas informações, novos argumentos, mas eles têm algo que faz sentido com o tema. Isso seria uma progressão semântica. Você está falando sobre aquele tema, você coloca ali novas informações, você coloca novos argumentos, novos pontos de vista, e assim a gente tem uma progressão semântica, a gente fala uma progressão de sentido. De maneira geral, a coerência textual, você tem que observar no texto se há contradição, se há esse princípio da relevância, né, de não ter fragmentos, a continuidade temática, sempre o mesmo tema, e essa progressão do sentido, essa progressão semântica. Bom, os temas que nós vamos tratar nessa aula é figura de linguagem, a concepção de texto e discurso, a coerência textual, e o último tema, então, é intertextualidade. Vocês têm um texto ali sobre o que é intertextualidade. Textualidade tem a ver com texto, e inter seria o que está interior, o que é interno ao texto. Então, nós vamos conhecer aqui os principais tipos de intertextualidade, como que nós devemos usá-los. Basicamente, a intertextualidade, ela trata-se de um recurso que permite que o escritor desenvolva o conteúdo usando como referência elementos de um texto base. Assim, pode-se estabelecer de maneira explícita ou implícita. Explícita é aquilo que está para fora, implícita é aquilo que está para dentro. E daí a gente tem, então, dessa maneira, uma espécie de diálogo entre duas obras. Então, o que é intertextualidade? Você trabalhar com obras, estar dentro ou fora de um texto, só. Existem vários tipos de intertextualidade presentes na literatura. Por exemplo, nas obras de arte, música, charges, mídias sociais, etc. Por meio deles, é possível fazer menção de um acontecimento cultural, criticar ou enaltecer uma personalidade e até contribuir para o enriquecimento de um determinado tema. Este é um artifício bastante eficiente para melhorar sua qualidade de produção textual. No entanto, apesar de parecer algo simples, é preciso dominá-lo para garantir a criatividade. Então, para ajudar vocês nessa compreensão, eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui. Qual é a diferença entre intertextualidade explícita e implícita? Explícita é aquilo que está para fora, implícita é aquilo que está para dentro. Então, veja só. A intertextualidade pode ser caracterizada de duas formas. Explícita, a gente também fala que é direta, ou implícita, que é aquilo que é indireto. No primeiro caso, que seria a intertextualidade explícita ou direta, temos a citação do texto usado como referência no material produzido, ou seja, são fornecidos elementos que vão ajudar a identificar a presença desse texto base. Esse tipo de intertextualidade pode ser usado em resenhas, anúncios publicitários, citações, etc. Então, veja só. Quando nós trabalhamos com dois textos numa citação, então você está lá escrevendo um texto e você fala assim, conforme o autor Paulo Coelho escreveu em sua obra tal. Aí você coloca entre aspas, isso é uma citação. Isso é intertextualidade explícita. Intertextualidade direta, você está citando um outro autor na sua obra. Então, o que é intertextualidade? Quando você trabalha com obras, trabalha com textos. A explícita seria essa citação. Eu estou citando um outro autor no meu texto. Em resenhas, a gente também pode fazer citação, anúncios publicitários. Já a intertextualidade implícita, que seria indireta, ela não estabelece uma relação direta com o texto-fonte. Por isso que ela exige do leitor mais atenção e análise para entender a referência do conteúdo. Então, veja só, quando eu falo da intertextualidade implícita, que seria indireta, ela é mais comum nas paródias, poesias, músicas, paráfrases e textos publicitários, porque ela não está diretamente observada. A explícita, por exemplo, uma citação, eu já leio e já sei que é do outro autor. Agora, uma paródia, por exemplo, você tem que parar e pensar, essa paródia veio de qual música? Qual música que ela fez essa paródia? Essa paráfrase, né? Então, a gente fala que a intertextualidade implícita, indireta, ela requer uma certa análise e interpretação do leitor para descobrir se aquilo é ou não
trabalhou com intertextualidade. Mas, indiferente dela ser explícita ou implícita, nós temos, então, diferentes tipos de intertextualidade. A paráfrase, né, a paródia, referência ou alusão, a epígrafe. A referência ou alusão é intertextualidade que não ocorre de maneira direta, pois são usadas características secundárias do texto-fonte. Esse tipo costuma ser empregado em conteúdos cujo objetivo é oferecer uma sugestão ou alusão ao acontecimento, ao personagem. A gente tem a epígrafe, que é o uso de um texto-fonte na introdução de um novo conteúdo, e essa técnica é muito usada em trabalhos acadêmicos, por exemplo, inserindo-se frases ou trechos de pensamentos que servem de apresentação no conteúdo que virá a seguir. A epígrafe são frases, geralmente, pensamentos de autores. Quando a gente está lendo um texto, aparece lá um pensamento de um autor, e depois vem o texto, né? Esses são geralmente chamados de epígrafe. Pastiche ocorre quando se reproduz traços do estilo ou técnicas específicas presentes no texto base, que são geralmente relacionados ao seu autor, sem intenção de criticá-los ou satirizá-los. Aqui a gente não tem ironia, não tem crítica, né? Esse tipo de intertextualidade é muito usado em músicas e imagens. E outro tipo de intertextualidade que eu falei para vocês é a citação. Então, aqui, de maneira geral, o que vocês têm que pegar desse conteúdo é que a intertextualidade ela pode ser explícita, direta, ou implícita, indireta. E que nós podemos observá-las, por exemplo, em resenhas, anúncios públicos, citações, paráfrase, paródia, referência, alusão e epígrafe, em pastiche. Então, de maneira geral, são assim que nós podemos observar alguns casos de intertextualidade. Então, eu apresentei aqui para vocês os conteúdos do nosso questionário. Agora, vocês terão, hoje, no fim da tarde, disponível no Google Classroom, um questionário de 10 questões sobre figuras de linguagem, sobre texto e discurso, sobre coerência textual e sobre intertextualidade. Vocês vão poder abrir esse questionário e responder. Ele vai constar como parte da nota de vocês. Vocês terão até o dia 15 para responder. Mas, a partir do momento que você abrir o questionário, você tem somente aquela tentativa de resposta. Então, você pode abrir hoje, você pode abrir amanhã, até o dia 15 vai ficar aberto para vocês. Depois do dia 15 é fechado, você não tem mais como fazer o questionário, porque você vai ficar com nota zero. Então, até o dia 15 vai ficar aberto esse questionário sobre esses conteúdos. Então, eu peço que vocês assistam esse vídeo de novo, se assim acharem necessário, leiam o material e daí, então, entrem no questionário para responder. Na próxima semana, eu vou estar encaminhando os outros conteúdos para vocês, para a gente ter a nossa aula do dia 23. E depois terá um novo questionário também sobre a aula do dia 23. Se tiverem alguma dúvida, podem estar encaminhando, que eu vou estar respondendo para vocês. Muito obrigada.